Entrecast, o seu programa de entretenimento em forma de audiocast. Começa agora o Entrecast. No programa de hoje vamos falar sobre a história do futebol. Eu sou o Felipe Ribeiro. A história do futebol no Brasil. No Brasil, é isso mesmo. Eu sou o Felipe Ribeiro. Vamos lá, galera. Eu sou o Joelson e esse cara que se intrometeu aqui é o Diego. Olá, primeiro programa dele, hein? Esse é o meu primeiro programa, eu tô muito feliz, ainda mais pra um assunto que eu gosto muito de assistir, porque pra jogar... A jogar você não curte muito, na fila da habilidade pelo futebol eu não passei. Você não passou, né? Não passei. Você só assiste. E você, João, você gosta muito de jogar futebol? Eu gosto. Joguei futsal, joguei campo, eu era viciado em futebol. Agora eu não jogo, não pratico porque não tenho tempo. Mas tipo, assistir eu faço isso direto, todo domingo. Eu sempre gostava muito de jogar futebol. Eu queria ser atacante quando eu jogava. Só que é o seguinte, eu não fazia nenhum gol. Assim, eu gostava muito de jogar. Depois que eu posso falar? Não, pode falar. Já te cortei? Já me cortou. Assim, quando eu jogava, eu gostava de jogar por quê? Porque na época de escola, na época de futebol de rua, ninguém gostava de jogar na zaga. E eu jogava na zaga por quê? A bola ia sobrar pra mim, eu ia tocar pra frente, se alguém fizesse o gol, foi passe meu. Isso que eu achava da hora. Então, quando eu tinha 12, 13 anos, eu jogava bem futebol, por causa disso. Eu já fui ao contrário, eu não jogava bem, então quando eu comecei a jogar, me colocaram na zaga por causa disso. Não sabe jogar, vai pra zaga. Mas aí depois eu fui melhorando. Você sai do ataque, vai pro meio. Só que eu era horrível no gol, ainda sou horrível no gol. Então, eu queria ser atacante quando eu comecei a jogar. Só que aí, infelizmente, eu tenho o dom de marcação. Como assim? De fazer marcação. Olha o seu tamanho também. E tipo... Tem um atacante de 1,50, ele vai derrubar fácil. Atropela. Aí me colocaram de volante. Eu gostei dessa posição, tá ligado? Sou volante. Eu gosto de jogar como volante. Eu sou um ótimo reserva. Mas vamos lá, galera. Então, pra quem não curte futebol que tá ouvindo a gente, o que é o futebol? Então, basicamente, o futebol é um esporte que ele é o mais popular no mundo. No mundo. E ele é o mais jogado. Eu vou fazer aqui uma introdução assim. Por que ele é o mais jogado? Porque ele foi inventado pelos ingleses e os ingleses, né, colonizaram grande parte do mundo. Certo? Mas disseram que tem tinha um estilo de jogo antes que era igualzinho na China. Então, tem relatos de um esporte parecido com o futebol, mas não foi mas pode ter comprovado. Então, os ingleses, o que eles fizeram? Eles fizeram futebol, fizeram o rugby, e esses são os esportes mais populares do mundo, porque foi eles que colonizaram grande parte do mundo. Sim. Por isso que ele é o mais jogado. Então, o futebol conta com mais de 200 milhões de praticantes profissionais e amadores. Tem bastante amador. Bastante amador. Não, pra você ter ideia, como é o esporte que todo mundo mais gosta, mais influente no mundo. Hoje, se a gente for juntar aqui mais 4 caras, a gente se junta pra pagar pra jogar futebol. É verdade. A gente paga pra jogar futebol, cara. A gente paga pra se machucar, quebrar... E trabalhar com a canela roxa. Uma das... Acho que foi a última vez, não me lembro. Eu quase quebrei a perna jogando bola. E de lá até aqui... Isso foi em abril desse ano. De lá até aqui, nunca joguei mais. Os ingleses inventaram o futebol, tal, levou para vários países por conta da colonização, mas quem trouxe o futebol aqui pro Brasil? Então, quem trouxe esse esporte pro nosso Brasil foi o Charles Miller. Charles Miller. Miller. Tem a praça, né? Tem o estádio se eu não me engano, fica em frente ao estádio do São Paulo. Isso mesmo. E o que acontece? Ele estudava na Inglaterra, e lá ele teve primeiro contato com o futebol, na época de, 1894, tá? Foi quando ele trouxe o esporte pro Brasil, ele trouxe algumas bolas com ele e trouxe um livrinho de regras. E ele foi tentando popularizar e praticar esse esporte que ele gostou, tanto assim na Inglaterra, pro Brasil. Então, daí o que acontece? Por conta disso, o Charles Miller é considerado o pai do futebol no Brasil, né? Por ele ter sido o primeiro cara a trazer e popularizar. Imagina, né? Não, e o esporte aqui bombou. Porque o brasileiro aqui curte muito futebol. Acho que todo o país do futebol, né? Não sei, mas... A Alemanha tirou daí. Já diria MC Guimê. Então, isso aí foi antes do 7-1. Isso foi antes do 7-1. Foi antes do 7-1. Vamos falar aqui o seguinte. A primeira partida, né, que a gente tem relatos de que aconteceu no Brasil... Foi organizada, claro, por Charles Miller. Com certeza. Por ele ter trazido o esporte pra cá. Os livrinhos de regras dele.
Sim, o que acontece? Ele fez uma partida entre o São Paulo, não sei falar isso aqui, e a Companhia de Gás, que acho que era do bairro na época, sei lá. Daí ele fez esse primeiro esporte, acho que ninguém sabia as posições, acho que ficou todo mundo correndo atrás da bola, igual o futebol de mulher. É São Paulo Railway. É, mais ou menos isso aí. Olha. Vai lá. E então, aí uma surpresa aconteceu aqui, ó, o time do Charles Miller ganhou de 4-2. Caramba. Acho que Então todo mundo ele ficou entendia surpreso. um pouco de futebol, né? Provavelmente ele fez os 6 gols da partida. Não, mas, Caraca. mas imagina como deveria ser jogar bola naquela época, que futebol. Não diferente, tinha tática. Não tinha nem aquelas posição chuteiras de hoje em dia, né? Deveria Não ser, tinha posição específica. Sabe como deveria ser? Sabe toda aquela aula de educação física que você tem, que chega um momento que você coloca as meninas pra jogar? Então, foi igual eu falei. Deve ter sido Acho que às desse vezes fica jeito. correndo, tipo, todo mundo correndo atrás da bola, onde sobrasse e chutava. É isso mesmo. Provavelmente era isso. É isso mesmo. O esporte. Os primeiros times de futebol que a gente teve no Brasil foi o São Paulo Atlético. Falei que você fala melhor do que eu. Esse aqui foi o... São Paulo Atlético Club? Isso. Eu fico A meio primeira errado. equipe de futebol do Brasil, né? isso Formada mesmo. em 1894 por Isso, Charles Miller. exatamente. Que é o cara do futebol, né? Sim. Então, isso porque o local que teve a primeira partida de futebol foi aqui em São Paulo. Sim. Uhum. Então o time tem o nome da cidade. É isso aí. Então, o primeiro clube destinado só ao futebol, né, que foi feito aqui em São Paulo, foi o Esporte Clube Internacional, que ele foi fundado em 1899, só que ele já não existe, já encerrou as suas atividades. Suas atividades. Já acabou. Daí, como a gente tem como o clube, né, o time de futebol mais antigo do Brasil, a gente tem o Esporte Clube Rio Grande, né, que ele é considerado o clube de futebol mais antigo em atividade, tá? Eu vou puxar aqui um assunto Fala aí. que é assim. Por exemplo, se você for pesquisar... Temos um especialista hoje, né? Se você for Não, Não, é sério. especialista do Temos futebol. um especialista hoje. Se você for pesquisar a fundação do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, vai ser antigamente. Tipo assim, vai ser mais antigo. Vai ser 1895, 1899. Aham. Por quê? Porque eles praticavam outros esportes, né? Entendi. Era remo, Tinha era remo, vela. Então o clube do Flamengo já existia, Já só existia que com outros antes de praticar o esportes, futebol. Antes do futebol. Isso, entendeu? Entendi. Então, por isso que a gente tem o Rio Grande como o primeiro clube de futebol fundado no Brasil. Exclusivamente de Isso, futebol. Exatamente. A gente tem também a Ponte Preta. Acho que todo mundo conhece, Nossa, a gente Ponte paulista, a gente Preta. conhece. Só que o mais curioso é que a Ponte Preta, ela é antigona, mas Sim. em questão de título, ela Então, é ruim, né? a gente que vai chegar nisso aí, o é pessoal vai fraco. entender. Então, a gente teve o Sport Rio Grande como o primeiro clube fundado no primeiro. Brasil, que ele está em atividade até hoje. Provavelmente deve estar na segunda, terceira divisão do Campeonato Gaúcho, estadual. A gente né? nem vai ter noção de quem que é. A gente faz a menor ideia. Então, a gente tem a Ponte Preta, que é a Associação Atlética Ponte Preta, que é lá de Campinas. Antigo. Que é antiga. A gente que é paulista, a gente conhece. A Eles gente sempre já estão conhece. disputando uma Todos os jogos, semifinal de todos os Paulista. jogos É. ganham do Palmeiras. mas É um tudo bem, time continua. grande. Quase, né? Pra gente Quase é quase um time grande, né? Porque eu acho Maior que... que o Santos. O que... não, né? Não, para. Não, Porque eu acho que as únicas vezes que ele consegue chegar próximo de ganhar um título é só no Campeonato Paulista. É. No É o Brasileirão máximo, ele né? até vai. Não, eles chegaram, acho que 2 anos atrás, eles conseguiram chegar numa semifinal de uma Sul-Americana. No Sul-Americana? Sim, só que eles perderam. Será? Sim. Porque ó, no Brasileirão ele só serve pra dar tropeço pros times grandes. É. É tipo aquela pedra no Só caminho, pros times sabe? grandes, não, só pro Palmeiras. Só né? pro Palmeiras. Eu não sei o que acontece com o Palmeiras. Essa macaca com porco é... O Palmeiras arrebenta todos os times. Quando chega na Ponte Preta... Arrebenta tropeça. não vamos forçar também, né? Não, Vamos ser clubista, mas nem tanto também. Tô falando que, tipo... Mas vamos lá, Palmeiras vamos focar, ganha, vamos focar, Palmeiras vamos ganha focar. de Então, a Ponte Preta, ela pede como fundação, assim, pro Rio Grande, 23 dias de diferença. O Rio Grande foi fundado, Então depois de 23 dias dia já... 11 de agosto de 1900 foi fundada a Ponte Preta. E, inclusive, essa ponte, que deu o nome de Ponte Preta, existe até hoje lá no bairro. Ah, Ponte é? Preta, Sim. lá em Campinas. Até hoje existe essa ponte, tá de pé ainda. Então, a Ponte Preta é um clube muito tradicional. Tem algumas curiosidades aqui sobre a Ponte Preta, que a gente poderia citar aqui, por exemplo, que a Ponte Preta defende que o Miguel de Carmo, que foi um dos fundadores e jogador do clube em 1900, Foi o primeiro negro, né? sim, ele foi... Quem fala muito disso é o Vasco. O Vasco da Gama fala que foi o primeiro clube do Brasil a aceitar negros no seu elenco. Só que a Ponte Preta Então, defende que foi ela, sim. que não foi o Vasco da Gama. O Vasco da Aí- Gama, o Bangu, todos eles tentam citar Aí que foi fica ele uma que... outra briguinha entre clubes, né? Só acaba pra- criando uma rixazinha. E a Ponte Preta, acho que quem torce pro Guarani, quem é bugrino, fica muito feliz. Ela nunca ganhou um título na sua história. É incrível, né? E é um dos mais É. antigos. Ela ganhou é torneio, o ela primeiro- ganhou, entendeu?
título simbólico do campeão do interior no Campeonato Paulista, ela já ganhou. Não ganha E você vê times que oficial. você nem conhece, tipo Audax. Audax, Grêmio... Chega do nada e já ganhou o Paulista. Quer dizer, quase ganhou o Paulista. Chega numa final. E a Ponte que tá aí até... E a Ponte Preta que tá aí há todo esse tempo e não conseguiu ganhar um título ainda. Acho que quando ela ganhar, ela pode fechar as portas. É verdade. Aí pode encerrar, a meta finalizar. dela. Bom, vamos de música agora? Vamos lá. Estamos de volta aqui com o Entrecast. Hoje o programa está falando sobre a história do futebol. E agora vamos falar sobre o quê? Seleção brasileira. O nosso orgulho maior. Canarinho. Sim, É isso aí. Quando fala de seleção brasileira, aí todo brasileiro se une. Coração treme. Aí não tem briga. Aí todo mundo vai pro estádio. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? O cara fala, eu não sou brasileiro. Quando toca o hino... Já tem como. E aí chora... Aí grita. Grita. Aí bebe cerveja. Xinga o jogador. Xinga o juiz. Juiz, vai. Xinga o Dunga. Plantar chuchu. Xinga o Dunga. É isso aí. Bom, lembrando que você pode seguir todas as nossas redes sociais aí, só clicar lá no web oficial. No Twitter, Facebook e Instagram. Vamos continuar aí, Diego, já que você é o nosso... Especialista, mas hoje. nem tanto, né? O cara que... você já falou pra caramba já. Vai, então, continua. vamos Vamos lá, falar sobre a seleção brasileira agora. Seleção brasileira, quer puxar, Jonas? Ela foi formada em 1914, né, meu? Um tempinho atrás, né? Um tempinho? Um tempinho? Acho que Charles Miller ainda estava vivo aqui. Ele ainda era jovem, né? Será? Sim, acho que sim. Meu, em 1914, a seleção brasileira foi fundada, né? E aí, em 1954, um gaúcho chamado Aldir Garcia, ele venceu o concurso que geraria ali as cores da seleção brasileira. E aí ele usou as cores da bandeira nacional. Sim, acho que pouca gente sabe. Ali surgiu a Canarinho, né? Sim, foi daqui que surgiu. Isso aqui foi um concurso feito por acho que foi um jornal na época. Acho que foi um jornal, se eu não me engano. Ou foi um programa de rádio, alguma coisa do tipo. Antigamente, a seleção, quando ela foi fundada aqui, ela jogava de vermelho. Acho que ninguém sabe. Caraca, vermelho? Eu não sabia dessa. A Copa de 50, que teve o Maracanaço, a seleção, se eu não me engano, ela tava jogando de branco. Ela não tinha esse uniforme amarelo ainda. As cores. E como tava
Era preto e branco. Não dá nem pra saber, né? Não dá pra gente saber. Não fazia diferença. Mas aí, a seleção brasileira, ela abalava qualquer time. Qualquer time. Tremia na base de estremecer. qualquer time. A Alemanha naquela época, rapaz, não era nada. Não, nem consigo comparar. Então, a seleção brasileira masculina de futebol, ela conquistou 5 títulos da Copa do Mundo. A gente lembra de alguns, eu acho. 1958, eu não lembro de quase nenhum, só de 2002. 1958, 1962, 1970, do Pelé, 1994 e a última mais recente, né, 2002. 2002 com o Filipão. Que é a que a gente mais tem lembranças também. Que teve o São Marcos lembra. no gol. Verdade. Mas tinha um timaço também. Sempre teve. A seleção brasileira sempre teve. Então, assim, se a gente for puxar, eu acho que em 1970, aquela seleção que tinha Pelé, 58 e 62 o Pelé participou. Só que de 58 ele ainda era menor de idade, ele tinha 16 anos. Ele tava no banco de reserva. Tinha ele e Garrincha. É que ele começou novo, tinha né? Ele e Garrincha. Com 18 anos. Sim. Ele já tava na seleção, já era jogador profissional. Não é à toa que é o atleta do século. Então, mas aí... o rei do futebol, aqui nessas épocas de 90, não traz boas lembranças também, porque a França se tornou o maior carrasco ali do Brasil 98, também, né? Também teve aquele jogo contra a Argentina lá que os caras lá passou mal, no sentido que foi dopado, que teve toda essa treta quando aí. Foi, acho que foi em 90, será, essa Copa? Acho que foi em 90. Que o lateral branco da seleção acabou tomando essa água. Água batizada. Água batizada. Assim, água batizada que os argentinos deu pros brasileiros. Então, se fosse hoje, acho que daria mais treta, daria pra investigar, mas naquela época não tinha tanto recurso ou então assim. fizeram vista grossa, né? Em 94... É treta! Foi nesse ano que o Pelé tava abraçando o Galvão Bueno, com a gravata dos Estados Unidos, ele tava usando lá. É treta! Só abraçado lá com o Pelé, né? Nossa, eu não acompanhei, assim, de estar assistindo, né? Eu também não acompanhei, não. Eu só vi vídeo. Eu não tinha nem nascido ainda. Mas eu imagino, uma final disputada em pênalti, cara, meu Deus, nossa, ser muita adrenalina. Eu assisti muitos vídeos e eu sei o que meu pai me falou. Pelo que ele conta, acho que foi pra segunda ou terceira rodada de pênaltis, entendeu? Não fechou na primeira. Teve a primeira rodada de pênaltis, teve a segunda, os caras já estavam morrendo de câmera porque tava fazendo 40 graus nessa final. Nossa, foi aonde a final? Foi nos Estados Unidos. Nossa. Final. E quando você vê a cena do Galvão Bueno narrando, é treta! E todo mundo em cima se abraçando, ninguém não tava nem aí, tava todo mundo muito feliz. Todo mundo em festa, até o Galvão, tudo foi um orgulho nacional pra gente. A Copa do Mundo, ela tem um poder de influência, de mexer com as emoções muito grande, de parar o país. O mundo inteiro, né? O futebol é uma mágica, tipo, o futebol une todo mundo, cara. Eu acho só isso em Copa do Mundo. Linda. É em Copa do Mundo que eu posso sair do trabalho meio-dia. Só pra assistir o jogo do Brasil. Eu tô citando pra seleção ir pra final pra me folgar no domingo. Eu queria isso, eu não queria ser campeão mundial. Eu não tava nem aí. Pra final. Eu só queria folgar no domingo, era isso que eu queria. Mas é isso aí. Em 2002, eu acompanhei todos os jogos. Eu era moleque, então como foi no Japão, eu assistia de madrugada os jogos, né? Japão, Coreia. E pra mim aquilo foi fantástico. Eu assistia eu, meu primo e meu irmão, a gente acordava de madrugada pra assistir. E o Rivaldo jogou muita bola. Rivaldo. Aquele lance do Denilson contra a Alemanha. Denilson jogou muita bola também. Denilson contra a Turquia, que ele driblou 5 turcos. No final também, na final ele entrou contra a Alemanha pra segurar a bola lá, ficou fazendo gracinha. Sim. O gol do Ronaldinho contra a Inglaterra, E esse time... Aquele gol foi lindo. Meu Deus. Um dos melhores que eu já vi dele. Não, e o pior é que o melhor batedor de falta da época tava no outro time, que era o Beckham, né, jogando contra a Inglaterra. E outra, mano, na moral, pra mim o Ronaldinho Gaúcho, que eu vi, foi o melhor jogador do Brasil, que eu assisti. E o Ronaldo, calou a boca de todo mundo que achava que ele não ia. A gente tinha Rivaldo, a gente tinha Ronaldo, a gente tinha Roberto Carlos, a gente tinha Cafu. Edmilson. O Roberto Carlos, pra mim, até hoje, é o melhor lateral esquerdo que já existiu no mundo. Nossa, foi fantástico, velho. Mas vamos lá, vamos acelerar porque a gente tem mais pra falar aqui. Fora também a Copa do Mundo, o Brasil tem 4 títulos da Copa das Confederações. E esses são bem recentes. A gente tem os 3 últimos são bem recentes. Tem 1997, até que foi o ano que eu nasci. Em 2005, em 2009 e o último foi em 2013, né? Sim. Mas então, Copa das Confederações é aquilo que o Dunga falou. Ninguém se importa, mas se você não participar, aí ela é importante. É, isso aí. É igual ele citou. E fora a Copa das Confederações, a gente ainda tem mais 8 títulos de Copa América. 8 títulos, né? O primeiro foi em 1919, depois foi em 1922, 1949,
1989, 1997, 1999, 2004 e por último 2007. Cansei do Felipe falar já. Deixa eu falar. Então, falando demais? Então Não, é porque é tanto ano aqui que chega uma hora que cansa. Você vai falar bateu o gol. A seleção brasileira tem muito título e muita muita história nas Copas Muita história. e nas competições de seleções oficiais da FIFA, né, meu? Sim. Uhum. FIFA, Conmebol. Então, o futebol, ele é tão legal, tão apaixonante pra gente, principalmente, Sim, com certeza. que partindo dele veio até algumas variações, que Tem várias modalidades de futebol. não deixa de ser um futebol que vem inventado por causa do futebol. Temos o futebol de salão, Sim, que é que aquele futsal, né? É, o futsal. Quem nunca jogou rachão? Nossa, rachão. Temos o futebol de areia, que é acho que é o que menos, né? Ou Não, o que mas quase... o futebol de areia ele tem muita história, ganhou Tem. muito título. Tem. Quando eu sei passa na que- Band, a gente assiste. Eu sei que a seleção brasileira era pau a pau com a seleção de Portugal. Sim, eu sim. gostava muito de assistir. E o que eu acho Eu muito joguei no legal videogame. é a habilidade Eu jogava dos no videogame caras. também, no Play 2. A habilidade dos caras, porque a bola não rola, então a bola É. sempre tem que estar no alto, sempre tem que É. PTK. Você tem que fazer gol de bicicleta, de Sempre. voleio. Só sai golaço, só sai golaço, Isso que é cara. legal. Bom, temos também o futebol paralímpico. É, É... paralímpico. bem recente agora, né? Bem Seria recente. mais o quê? É só cego, né? Não, Só cego. tem o cego e tem os de paralisia cerebral. Paralisia cerebral. Então sim. tem duas modalidades, né? O de... Deixa eu falar aqui uma variação que... Golzinho. Cara, que a gente jogou na Golzinho no infância, meio na da rua, rua. assim, que passava um Nossa, carro, mano, a gente podia ter... Era o melhor tipo de jogo que tinha. A rua poderia estar Você deserta. precisava de quê? 4 moleque? 4 moleques. Eles iam estar com chinelo, eles iam fazer o gol. golzinho. Dentro do futsal a gente tem aqui o Falcão, Sim. que ele é o maior jogador de futsal da história. O cara é zica. E ele é o nosso orgulho porque ele é brasileiro. É meu. brasileiro. O que ele fez dentro da quadra, eu acho que ninguém mais vai É fazer, mágico. velho. O que ele fez é mágico. Essa semana ainda eu assisti um jogo da seleção brasileira de futsal contra o Paraguai. E foi um baita jogão. Então acho que, pelo menos assim, os meninos da seleção de futsal estão jogando bem pra caramba. Tá, só que não tem nenhuma referência, igual quando o Falcão não tá tem quase igual. pendurando nas chuteiras. Quando ele Não pendurar, tem. vai acabar. É porque É. ele não era só técnico, ele era muito habilidoso, meu. Então, ele é tipo o Ronaldinho Gaúcho do campo. do campo. Porque, ó, Do o futsal, da Messi quadra. joga muito, Futsal. o Cristiano joga muito, mas em questão de habilidade, Ronaldinho Gaúcho Pouca dá gente show. Aham. sabe, mas ele tentou jogar futebol também. É, ele chegou a jogar no Vasco. Ele chegou a Ele treinar... São Paulo, foi no São Ele Paulo? treinou ou no São Paulo, ele treinou É. no Palmeiras, só que o Leão não deu oportunidade pra ele no São Paulo. Mas mesmo assim, teve um tempo que ele largou o futsal e ele tentou ir pro campo, acho que foi no São Paulo, no São não Paulo. foi? E Foi o no Leão São Paulo. não quis. Não... É isso aí. Eu lembro de ter visto ele jogar. Não sei um jogo porquê, ou outro. né, meu? É, talvez, sei lá, eu acho que ele tava invadindo um território que não era dele. É, mas enfim. Enfim. Vamos de vamos música. de música? Vamos lá. Vamos. É isso aí. Vamos agora de Tag Screw. Me cruzo diante de Deus e me pergunto por que tanto preconceito nesse mundo, preconceito com a cor, preconceito racial. Sociedade, todos nós somos iguais, cor de dentro, coração batendo, sangue vermelho, todos nós somos iguais. Não tá vendo? Você é negro, mas tem preconceito com o branco. Você é branco, mas tem preconceito com o negro. Sem essa de preconceito, eu amo e dou respeito ao branco, ao negro, ao rico, ao pobre. Seja ele nordestino, seja ele nobre, pobre, deficiente ou crente. O importante é que ele rime, que ele seja consciente. Sem essa de preconceito somos todos iguais. Temos atitude e respeito. Não vem com essa de tanto faz, eu quero é paz pra todos os irmãos. Então não vem com essa de racismo, não. Somos todos filhos de Deus. Vocês que ficam um matando o outro por besteira. Acha que é bonito ficar batendo nos colegas da escola? Pra mim não me importa, eu digo aonde esse mundo vai parar com preconceito. Muito tipo de preconceito, homofobia, porque é negro, pra que isso? Ridículo, não precisa disso. Sou desse jeito, Sem preconceito, tenho atitude, tenho respeito. Moro no gueto, me dou respeito. Sou da favela e moro nela. Sei que cê sofre, por isso tá nela. nela tem amor, Nela tem paixão, nela tem saúde. também solidão. Mas eu não me importo porque cê dizem não. Sou desse jeito, sem preconceito. Tenho atitude, tenho respeito. Moro no gueto, me dou respeito. Sou da favela e moro nela. Sei que cê sofre, O vagabundo pisa nela. nela tem amor, nela tem paixão. Nela tem saúde, também solidão. Mas eu não me importo porque vocês dizem não, nega.
voltamos com o terceiro bloco do Entrecast. Lembrando que hoje o programa é sobre a história do futebol. É isso aí, É um esse tema assunto muito tá louco. dando muito assunto aqui. Tá todo mundo nervoso aqui, todo mundo sendo clubista. Agora vamos para os melhores jogadores de todos os tempos. todos Em primeiro, os tempos. putz, quem Mas seria então, o primeiro? Felipe, acho que antes disso a gente tem que falar um detalhezinho. Fala aí. O que acontece? Como o futebol é aquilo que move paixões, se você for puxar um ranking pelos argentinos, pelos alemães, não vai ser esse daqui. Não vai, realmente. não vai. Se você for na Mas- Argentina, vai ser Maradona em primeiro, segundo e Se terceiro for na lugar. Argentina, mas se você for pra FIFA, que é a dona do Sim. negócio todo, ela fala que foi Aí o é Pelé. Então eu diferente, é acredito na diferente. FIFA. Eu também acredito. Entendeu? na FIFA. Por mais Em que a primeiro FIFA não lugar seja- temos o Pelé. Quem vem em segundo aí, Diego? Segundo a gente tem o Cruyff, que é aquele jogador holandês. Da holandês. Ele participou daquele carrossel holandês. Sim, ele participou. Meu, ele morreu aquela recentemente. seleção, ela- Ele jogou muito no Barcelona. Ela era top, meu. Bom, E em terceiro lugar, quem temos, Diego? A gente tem o alemão Franz Beckenbauer. Frank Franz Bauer. Beckenbauer. Esse foi um... Esse jogou Esse cara, ele é o muita. seguinte, ele jogou uma final de Copa do Mundo com a clavícula quebrada. Meu, Nossa. a Ele história jogou, dele... ele jogou 2 tempos com a mão na clavícula. Com a clavícula quebrada. Meu, Caraca, é essa ele é só história, isso, só. essa é a história que deixa o cara Que- lá em cima, deixa então. o cara aqui como um dos melhores. É isso que mostra o futebol, né? É, É isso porque que hoje- você vê porque o que é o futebol. Hoje você toca no cara, não é nada, ele já sai de campo, É, já tá tipo, Já dá aquela chorando. neymarização, aquela neymarização. Ouviu, Neymar? É isso mesmo. É isso aí. mesmo. Bom, em quarto E lugar, depois, Em quarto lugar a gente tem o Alfredo Di Stefano, que aqui tá... ele é naturalizado espanhol também? Ele é argentino. Se eu não me engano, ele chegou a jogar amistoso pela seleção argentina, só que ele é naturalizado espanhol, depois que ele foi jogar no Real Madrid. tem uma coisa que eu não gosto é isso. Mas tem muito, O viu? cara que Mas tem nasceu... muito. Tem Tem bastante. muito sim, mas eu não Mas gosto. assim, são casos. O cara nasceu em um país, de criança ele vai pra outro e é naturalizado lá. Tipo, eu não gosto disso. Então, Mas eu... vai do atleta. eu É, acho vai que do atleta também. Ah, Até sim. porque é questão de oportunidade, que nem o Diego Costa. O Filipão não chamou ele de jeito nenhum. Quando a Espanha demonstrou interesse, aí o Filipão vai atrás do cara. Lógico Sim, que o cara vai é. preferir a Espanha. É. Mas eu fico feliz por quê? Porque no Brasil a gente não tem essa necessidade. Nunca precisou. A gente não tem técnico de outra nacionalidade, nós não temos jogadores de outra nacionalidade, então isso é bom. E eu nem imagino a hipótese de ter um argentino sendo técnico da seleção brasileira, Jamais, de ter um impossível. inglês, ter um alemão. Isso é outra coisa que eu não gosto. É técnico de um time sendo técnico de outro time. Mas isso daí é profissionalismo. Futebol É, moderno isso é aí. assim. Vamos lá, né? próximo. Diego Maradona. Eu Eu tenho tanta piada no caso desse nome. Ele tá em quinto. Mas Pelo não vamos ranking da aprofundar, FIFA, porque é. senão a gente fica falando aqui. Apesar de que ele fez um gol com mão, Mano roubado. de Deus. Eu não curto Ele é considerado muito Deus isso. na Argentina. Eu não curto muito isso. Eu acho ele um Corta. bobão, um Também não babaca, gosto mas enfim. Corta. Ele é bom cheirando cocaína. Sexto, Puskas. Puskas. Jogador húngaro, que jogou pela... O nome Puskas daquele foi por causa dele? Sim, o Ah, prêmio do prêmio Puskas. Prêmio é por causa pro dele, Puskas. sim. Isso aí. A fama dele era essa, fazer gols bonitos. Michel Platini tá em sétimo lugar. Sim, acho que O nenhum de França. nós temos lembrança dele. Não, eu não tenho. Poucos vídeos que a gente vê. Eu não tenho dele. Garrincha, grandes histórias. O em oitavo lugar. Garrincha. Mané Sim. Garrincha, o cara que... Eu aposto que se fosse hoje em dia ele não poderia jogar futebol. Só porque ele tem os pés diferença. tortos? Não tem aquela diferença de perna uma pra outra. Se fosse hoje em dia no futebol moderno, ele não estaria Tem gente no que fala que futebol. ele ia ser melhor do que o Pelé, se ele não fosse envolvido com mulher e com álcool. Em nono nono lugar lugar, aí, o Eusébio, de Portugal. português. Jogou no Inclusive, Benfica? Jogou no Benfica, O foi Cádio. campeão. Inclusive, ele não é português, ele é naturalizado. Ele é de Togo, se eu não me engano. Já se imaginava. E a gente vai agora para os melhores jogadores de futebol dos últimos 5 anos. E uma coisa legal é que em 2010 o prêmio Bola de Ouro se juntou com o melhor jogador do mundo pela FIFA. Então era dividido. Sim, sim. Tinha o jogador que recebia a Bola de Ouro e tinha mais o melhor do mundo. Melhor do ano. Melhor do ano Isso. do mundo no geral. Aí em 2010 juntou tudo isso. A gente citou esses últimos 5 anos porque Messi e Cristiano Ronaldo dominou, mas a gente Dominou. vai citar aqui de 94 em diante, que a gente Isso acha aí. que é mais importante. Então vai lá, em 94 foi Romário, Sim. 95 foi o... George Will, da Libéria. Isso aí. Ronaldo do Brasil, Dobradinha aqui, ó, 96, 97. 96, 97. Zinedine Zidane, em 1998. Claro, esse cara aqui é top. Eu acho que ele merecia pelo menos mais uma, mas Eu tudo também bem. acho. Também acho. Rivaldo do Brasil em 99. Baita jogador, diga-se E de em passagem. 2000, Zidane de novo. E em 2001, Luiz Figo. Sim, português. Joguei muito com ele no FIFA Street. Ah, Jogava eu muita pensei bola, que- jogava muita bola. Eu pensei que você fosse 2002, falar... Ronaldo.
Ronaldo, depois ele ganha a Copa do Mundo. Sim. É isso aí. 2003, Zinedine Zidane, novamente. 2004, Ronaldinho. 2005, Ronaldinho de novo. Que pra gente marcou a nossa geração, Ronaldinho Gaúcho. Verdade, eu ia Eu pra Lan assistia- House só assistir vídeo dele. Eu acho que a melhor época dele foi a época do Milan, mas tudo bem. Não, eu ele acho que foi a do Barça. Eu acho que você tá falando uma besteira, você vai ser agredido. Eu também. Não foi. Foi do Não Barcelona. foi. A melhor época dele foi do Milan. 2006, Fábio Cannavaro. Isso foi uma polêmica Eu na também época. acho. Eu não entendi o porquê disso. Ele foi... Primeiro que ele é zagueiro. É. Começa por aí. Ah, e daí? Só porque o cara é zagueiro não pode ser o melhor O cara do mundo? não faz gol. Quem tem que ser o melhor do mundo tem que ser o Tem que artilheiro. ser quem aparece. A alegria do quem faz futebol é o destaque. gol. É, O melhor do Alguém mundo vai deve ser lembrar o melhor do- jogador do mundo do ano. É que nem eu não entendi o Neuer disputando o melhor do mundo. Não, Também aí eu não acho que é entendi diferente, isso. Não, Jonas. não entendi também. E pra Também mim, não entendi, beleza. Ah, Então, vamos tava lá. continuar aí, vamos continuar. Kaká em 2007. 2007, A gente mais lembra um dele no brasileiro. A gente lembra dele tirando o jogava Liverpool. demais. Nossa, foi aquela partida foi Dele contra o Liverpool, fantástica. Eu já dava, no primeiro tempo, eu dava vitória pro Liverpool. Também. E daí pra cima, né? Daí pra até hoje, só dois que ganham, né? Só CR7 e Messi. Cristiano só os dois, Ronaldo. só os dois. e Em o Messi. 2008 e em 2009, Messi, e aí Lembrando foi que embora. o Messi hoje em dia tem 5 bolas de ouro. E o Cristiano Ronaldo tem 3. Três. Possivelmente Dá possa pra você ganhar ver. a quarta dele esse ano. Eu acho que esse ano ele ganha. Eu Eu acho também justo. acho. Eu acho que o Messi não foi nem perto do que o Cristiano Ronaldo Não, jogou. o Messi jogou Eu acho que muito, o Cristiano, mas eu acho que o ele... Cristiano ganhou a Se eu Eurocopa não me engano, sozinho. ele se lesionou, não foi? Isso. Ganhou a Eurocopa, ganhou Liga dos Campeões Sim. e foi, Jogou meu. machucado essas finais. É, Jogou. mas- Jogou mais ou menos, né? Mas ele não levou Portugal nas costas não, porque o time de Portugal é muito ruim. Ele classificou, pô. Não, o time... Sim, ele classificou. Tirando 3... Se ele não classificasse, não É. seria campeão. É Tirando verdade, 3 do verdade. Portugal, o time é ruim. É verdade. Mas é isso aí, gente. O papo tá muito bom, mas vamos... Acabou Ah, o programa. Infelizmente, Pra nossa tristeza. Infelizmente, depois de o muitos programa pedidos está ali da acabando. nossa diretora, a gente vai ter que encerrar. Vários berros, vamos encerrar o programa. É isso aí, galera. Nossas redes sociais, é só você procurar lá. E Web Oficial, Facebook, Twitter e Instagram. É isso aí, galera. Tchau e até a próxima. Tchau, galera. Falou, até a muito próxima. obrigado. Tchau, tchau.